Muito boa noite. Os cidadãos santomenses na diáspora poderão brevemente começar a votar nas eleições legislativas, tal como já o fazem nas presidenciais. Para o efeito, o Governo está a preparar um projeto de iniciativa legislativa para ser introduzida na Assembleia Nacional. A decisão saiu da última reunião do Conselho de Ministros, que reconhece o importante papel da diáspora santomense no processo de consolidação da democracia e desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Num comunicado distribuído hoje, o Conselho de Ministros decidiu também criar uma equipa de trabalho para proceder a um estudo exaustivo sobre o projeto de implementação do Centro de Hemodiálise. O Centro de Hemodiálise é um projeto que vem sendo implementado em parceria com o Hospital de São João do Porto e o Governo considera-o como pertinente para o Sistema Nacional de Saúde. A relação contratual entre o Estado santomense e a empresa hidroelétrica Soares da Costa foi analisada na 10ª sessão ordinária do Conselho de Ministros, que manifestou profunda preocupação relativa aos sucessivos incumprimentos registrados. Para o feito, o Governo orientou o Ministro tutelar a notificar a referida empresa com vista a encontrar uma solução definitiva que não lese o Estado santomense. Por fim, o Executivo manifesta-se consternado com a morte de Carlos Graça, considerado pelo Governo como uma das figuras de proa da resistência anticolonial e da luta pela independência, e aproveita a ocasião para render homenagem às figuras históricas nacionais do mês de abril, nomeadamente Caetano Costa Alegre e Alda do Espírito Santo. Estivemos assim com o resumo do comunicado do Conselho de Ministros, que esteve reunido entre quinta e sexta-feira passada, sob a presidência do Primeiro-Ministro. A língua gestual poderá vir a ser introduzida no Sistema Nacional do Ensino dentro de 2 anos. Os trabalhos para o efeito estão em curso com a formação dos formadores na matéria e a compilação do Dicionário da Língua Gestual de São Tomé e Príncipe. No quadro do projeto, cerca de 40 portadores de deficiência auditiva reuniram-se na Escola Básica de Angulares. É um casal de mudos e surdos e os seus 2 filhos que se juntaram aos outros com o mesmo problema, sobretudo crianças, nesta atividade na Escola Básica de Angulares. São os primeiros sinais para a introdução da língua gestual no Sistema Nacional de Ensino. Patrícia Carmo é professora de língua gestual e está no país com dupla missão: formar os formadores na matéria e preparar o Dicionário da Língua Gestual de São Tomé e Príncipe. As crianças daqui, surdas, não vão à escola, ou vão, mas depois desistem, e é uma pena porque têm as mesmas capacidades que uma pessoa que ouve e não vão mais além. E o objetivo é esse: futuro, estas crianças possam ir à escola e possam ter os mesmos direitos, as mesmas oportunidades que as crianças que ouvem. O contacto com essas crianças 3 vezes por semana já permitiu a Patrícia criar alguma base para a compilação do Dicionário da Língua Gestual do arquipélago. Já tem alguns gestos, gestos daqui que são são de São Tomé, visto que cada país tem uma língua gestual diferente. E aqui também vai existir. Já vamos começar, já temos alguns gestos que podemos começar a fazer o dicionário. Dicionário que, segundo Patrícia, estará concluído dentro de 2 anos. Para além do projeto Saúde para Todos e especialidades, a ajudar o Governo nesta tarefa está a ONG Fundação Formação e Desenvolvimento, que está a trabalhar há algum tempo com um grupo de surdos que exibiu nesta atividade, por via de linguagem gestual, a história dos 3 porquinhos e o lobo mau. Consiste no maior agrupamento de cidadãos surdos, com o objetivo fundamental de criar uma cultura surda. Essa cultura surda vai favorecer
o desenvolvimento dessas crianças, a aquisição da sua própria língua gestual e, a partir daí, a aquisição da língua portuguesa como uma segunda língua e, a partir da segunda língua, outras áreas curriculares necessárias. O caminho é ainda longo e o Governo, através do Ministério da Educação, no quadro do projeto, já criou a célula do ensino especial. A educação básica, tanto que vai proporcioná-los a inserção na comunidade, para que realmente ele tenha esse fim, é preciso efetivamente que se reúnam condições. Portanto, são meios didático-pedagógicos que devem ser feitos e adaptados a nível destes domínios, dos problemas que existem nestes domínios. São adaptações das escolas para que elas possam realmente acolher estas crianças. Ana Maria Vera Cruz acredita, no entanto, que a curto prazo estas condições serão criadas de forma a contribuir para mudar o rumo das pessoas portadoras de deficiências auditivas do país, começando com a implementação da língua gestual no sistema de ensino. No entanto, a grande preocupação é a mobilização de todas estas crianças e fazer com que elas vão à escola. A responsável da Célula do Ensino Especial do Ministério da Educação, Cultura e Formação apelou, por isso, aos pais encarregados de educação e à própria comunidade para ajudarem na identificação destas crianças. Há um problema, temos tido um problema muito ainda complicado, que é de nós detectarmos onde é que estão estas crianças todas. Algumas têm estado a aparecer nas escolas e aquelas que não vão à escola. Portanto, temos estado a aproximar-nos dos parceiros. Portanto, possivelmente o Unicef vai nos ajudar a fazer este levantamento mais minucioso, de forma que possamos ter um banco de dados sobre crianças com necessidades de um ensino especializado. Bom, isso implica um trabalho muito minucioso, porque sabemos que ainda há muito tabu relativamente a isso. Muita gente ainda não se declara tendo filhos com necessidades de um ensino especial. Qual é o contributo que espera contar dos pais e encarregados de educação? Primeiro, no sentido de não se sentirem minimizados, não se sentirem fechados, retraídos, pelo facto de terem um filho que requer um ensino especializado. Tanto que a maior dificuldade muitas vezes está aí. Ainda temos casos de pais que não dizem, não declaram ter filhos com problemas. E daí também um trabalho que temos que fazer junto à comunidade, no sentido de fazê-los sentir cada vez mais que estes filhos são como outros qualquer, outros irmãos, devem ser tratados da mesma forma, devem ter as mesmas oportunidades, é sobretudo a oportunidade que elas devem ter, para que realmente elas possam se demonstrar. Têm déficit auditiva, mas podem ser grandes artistas. Têm déficit visual, mas podem ser também um grande engenheiro, um professor universitário, um mecânico, um bom mecânico, portanto, um bom eletricista. Portanto, enfim. O Governo a preparar para introduzir língua gestual no ensino, sistema do ensino. A Câmara Distrital de Lobato e o município português de Vila Nova de Famalicão assinaram hoje protocolos de cooperação e de geminação para o desenvolvimento de vários projetos no país. O ato teve lugar nas instalações da Câmara em Agostinho Neto e marcou as comemorações do Dia do Distrito, que hoje se assinala. O presidente do município de Vila Nova de Famalicão foi recebido com a atuação dos grupos culturais do distrito de Lobato.
Na sala de conferências da Câmara Distrital de Lobata foi assinado um acordo de geminação entre as duas câmaras. Depois assinaram também um protocolo de cooperação que, segundo o Menegildo dos Santos, vai fazer aprofundar o relacionamento entre as duas partes. A paz, a solidariedade e a amizade entre os povos foram as que sempre dinamizaram o poder local democrático em Lobata, tendo sido institucionalmente aprovada em sessão da Câmara princípio de geminação e cooperação intermunicipal para o desenvolvimento da paz, da solidariedade e amizade entre os povos. As geminações terão por objetivo primeiro o aprofundamento da amizade, a cooperação e entendimento entre as comunidades diversas, permitindo um enriquecimento humanista da vida e da cultura das cidades. Nesta perspectiva, e tendo sempre em mente a prioridade dada à cooperação com países amigos e de laços históricos, como o caso de Portugal e os países que integram a comunidade de língua portuguesa, CPLP, são suficientes. Sentir-nos sensibilizados quando nos é transmitido o desejo de celebrar tal acordo de cooperação e a geminação entre os nossos dois municípios, concretamente Famalicão e Lobata. O presidente do município de Vila Nova de Famalicão reconheceu a hospitalidade dos lobatos e enunciou os benefícios desta cooperação. Acredito que há múltiplas oportunidades para impulsionar esta cooperação e acredito que todos vamos sair a ganhar. Nós estamos aqui de coração aberto. Partimos daqui com a nossa amizade mais reforçada e com a consciência de que esta cooperação e fraternidade que nos une representa um pequeno gesto à escala mundial, mas consubstancia um importante contributo para a construção de um mundo mais solidário e mais fraterno. O ministro da Educação, Cultura e Formação representou o governo neste ato e considerou os acordos assinados de extrema importância para a melhoria da situação das comunidades e do próprio país. Este acordo de geminação é extremamente importante, daí que eu estou aqui a representar o governo para acarinhar e apadrinhar a iniciativa. Sabe que o nosso processo de desenvolvimento reclama a intervenção de vários atores, portanto o poder central, mas também e sobretudo, eu diria, o poder local, que é um poder de proximidade. E penso que através desses protocolos é possível mobilizar meios, porque, digamos, o objetivo é resolver o problema, não é, gritante do nosso processo de desenvolvimento, a aflição das nossas populações. Este ato se enquadra nas áreas econômicas, sociais, culturais e formação profissional. A República da África do Sul comemorou este sábado mais um ano da sua liberdade. Em São Tomé e Príncipe, a data foi celebrada com um jantar de gala que decorreu no Hotel Pestana. A cerimónia foi presidida pela Ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Natália Melina. A cooperação entre São Tomé e Príncipe e a África do Sul está a adquirir maior dinâmica, fruto do bom relacionamento entre os presidentes dos dois países, Manuel Pinto da Costa e Jacob Zuma. Neste contexto, a cooperação entre a África do Sul e São Tomé e Príncipe flui, facilitada pelas boas relações que nutrem os nossos chefes de Estado, que decidiram responder a esta crise internacional com vigor, reafirmando a confiança, partilhando o otimismo e determinação no combate à pobreza nos seus países. Projetos sociais de abastecimento de água potável às populações vão ser executados pela África do Sul, que já anunciou também o fornecimento de materiais, equipamentos e medicamentos aos hospitais de São Tomé e Príncipe. O compromisso foi reiterado na celebração este sábado do 19º aniversário do Dia da Liberdade na primeira economia africana. O encarregado de negócios da África do Sul, Perseverance Kuncha, recordou que o seu país é atualmente uma das maiores potências do continente africano
Este ano ocupa o 15º lugar no ranking mundial das economias emergentes. Em fevereiro de 2013, a África do Sul foi classificada em número 15 em termos de rankings mundiais de economias emergentes. Essas pesquisas foram feitas pelo Grant Thomson, a empresa internacional de consultoria que lançou uma oportunidade de desafios, que consequentemente abriu as portas vantagens competitivas e sustentáveis, com uma inovação de alto nível no mundo globalizado. Esses desafios teve necessidade de investir em capital humano e tecnologia, e a condição imprescindível para o crescimento doméstico do nosso mercado interno para alcançar os objetivos do desenvolvimento do milênio. A cerimónia para assinalar o Dia Nacional da África do Sul foi presidida pela Ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades. Natália Umbelina evocou o pai da liberdade da África do Sul, Nelson Mandela. Gostaria de reiterar as minhas saudações ao ilustre encarregado de negócios, uma vez mais, Sr. Kumfa, pela sua sensibilidade e espírito de oportunidade em nos unir à volta desta tão significativa celebração, numa altura em que se assiste ao estreitamento dos laços de amizade e cooperação entre os nossos países e povos. Celebrar juntos o Dia da Liberdade da África do Sul é evocar Nelson Mandela, o grande líder, o grande herói, o inquebrantável resistente, grandioso democrata e clarividente humanista, que consagrou toda a sua vida, empregou toda a sua energia e todo o seu empenho numa marcha longa, mas constante, em direção à liberdade para a África do Sul e todo o seu povo. Essa marcha libertadora libertou-nos um pouco a todos nós e tornou o mundo um lugar mais digno. Celebrar a liberdade da África do Sul é evocar o homem, o pai, o avô, o amigo, o companheiro, o guia, que moldou a história de uma África do Sul livre, tornando-se por mérito no ícone da luta contra o segregacionismo racial e da paz mundial, no ícone carismático para a África do Sul e para o mundo. 27 de abril de 1994, primeiro dia do governo do presidente Nelson Mandela, marcou o fim do regime de segregação racial conhecido como apartheid na África do Sul, que favorecia apenas a minoria branca do país. Na sequência da chuva de ontem, algumas residências em Samarsal estão inundadas. A violação das normas de construção civil e da própria urbanização da zona também contribuiu para o agravamento da situação. É nesta situação que estas famílias vivem desde ontem. São 4 famílias que estão impossibilitadas de fazer a sua vida normal. A forte chuva de ontem provocou inundações em alguns pontos do país. Em Samarsal, essas famílias estão a viver desde ontem praticamente dentro de água. Virgínio Rodrigues, uma das vítimas, diz que a construção de um muro de vedação de uma obra perto do local terá estado na origem da inundação às suas residências. Meu pai, quando estava de vida, reuniu com pessoas que estão a fazer obras aqui. E eles estão a fazer obras aqui. O que acontece? Eles disseram que não tem nada a ver com isso e tal. Isso ficou assim, como o pai estava um pouco cansado, o pai não preocupou. E ficou assim como ficou. E o que acontece? Quando essa chuva de ontem caiu totalmente, torrencialmente, aquilo encheu. Não tinha escoamento de água para o outro lado. Porque o outro lado tem construção feita e veio para sair d'água. Em princípio dizem que aquela construção lá era a construção do seu Manuel Tornador. O tornador e que fez o alicerce e deixou e veio o caminho, veio para sair d'água e não temos nem para sair d'água. E o que acontece? Essa vedação do seu Manuel Tornador, nós estamos nele, é isso que está aqui. E o que acontece? Porque eu, quando vi isso, atrapalhei-me tanto. Eu fui ter com o senhor Osmar. O senhor me disse que o senhor fez obra, mas não contou com chuva. Nunca teve essa situação de água acumular. E o que acontece? Eu fui também ter que ir para a TVS e reclamar para ver se nós estamos nele. Porque se não houver solução, é uma fábrica de mosquito que está aqui. Segundo ainda a vítima, tentou um entendimento junto ao proprietário da obra, mas não houve qualquer entendimento. Eu fui ter com o senhor Osmar ontem à tarde, depois da chuva ter caído. O senhor me disse que o senhor, quando fez a obra, o senhor nunca contou que chuva ia cair.
Mas não só fazer uma obra, tem que fazer mais programa para ter drenagem para ter escoamento de água. Para escoamento de água. Como você faz obra sem saber onde que a água vem dele? Não pode. Tem que fazer escoamento de água. E o que acontece? Se eu voltei para lá, tive para buscar, se você ver, se está nele, se eu arrancou o jipe, foi embora à minha frente e tal, disse, bom, deixa estar, não vou ter que construir mais, e voltei para uma atividade competente. As equipas dos bombeiros já estiveram no local para se inteirar da situação e tudo leva a crer que uma solução deverá ser encontrada. A Igreja Evangélica encerra ciclo de seminários sobre mundo de negócios no ato que marcou o fim desta conferência, que teve a participação da delegação angolana. O reverendo Cândido Jordão disse que é interesse da Igreja Evangélica Assembleia de Deus que São Tomé e Príncipe conheça melhorias para que o povo possa ver dias melhores da sua vida. Foi o culminar de um ciclo de seminários que juntou este domingo algumas centenas de crentes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na sua sede em São Tomé. Temas ligados ao mundo de negócios dominaram a iniciativa, com a participação de uma delegação da Igreja Congênere de Angola, que no âmbito da permanente troca de experiências, trouxe mensagem de encorajamento aos irmãos santomenses. Que tenham um espírito de iniciativa e que deem vazão à sua iniciativa. Mas ao dar a iniciativa, é verdade que nós depois vamos prosperar financeiramente. E ao prosperar financeiramente, a dívida nos ensina, em Malaquias 3:10, que nós devemos dar o dízimo. Dar o de Deus o que é de Deus. Devemos dar o de ser fiéis e fazer os negócios segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus determina, segundo a evangelista angolana, que somente o trabalho honesto é digno para Deus. Nem todo o trabalho dignifica o homem, só o trabalho honesto. Quer dizer que o trabalho pode ser pequeno, pode ser até miserável para as pessoas que o veem, mas se for honesto, será um trabalho digno para Deus. Nós tivemos a oportunidade de passear um bocadinho com uma irmã que temos aqui, que tem uma granja, e fomos ver que tem tanta coisa que se perde aqui, que bem podia se transformar numa indústria. Por que o povo africano sofre tanto? Por quê? Faltou conhecimento. Mas na graça desse Deus misericordioso e maravilhoso como Ele é, então as pessoas, depois de receber a luz, a mente estará aberta e Deus vai capacitar. Uma capacitação que certamente trará a luz para os dias melhores da vida dos santomenses. Palavras do pastor Cândido Jordão, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que no final deste ciclo de seminário fez um balanço positivo. Porque o nosso interesse é que São Tomé e Príncipe conheça a melhoria e que nós possamos realmente ver os dias melhores da nossa vida. Cândido Jordão agradeceu a presença da delegação Congênere de Angola, que esta segunda-feira deixa a capital santomense depois de mais este intercâmbio. Vão iniciar brevemente no país os campeonatos em várias modalidades olímpicas. A realização dos Jogos vai custar $20 mil norte-americanos, já desbloqueado pelo Comitê Olímpico Santomense. O Comitê Olímpico Nacional decidiu desbloquear cerca de $15 mil para financiar campeonatos de diferentes modalidades, com exceção de futebol profissional. Há vários anos que o Estado deixou de subvencionar as federações e o nível da prática dos desportos caiu. A filosofia agora é mudar o cenário. Neste momento, as verbas estão disponíveis no Comitê Olímpico de São Tomé e Príncipe, na base de um critério, não é? As federações podem solicitar essas verbas para a organização do seu campeonato. Nós afetamos verbas às federações de basquetebol, handebol, canoagem, atletismo, voleibol, ciclismo, para que estas tenham condições de organizar os respectivos campeonatos nacionais. Significa o quê? Vamos financiar as deslocações dos árbitros, o subsídio para os árbitros, a deslocação dos atletas, lanche para os atletas, tudo que tem a ver, que roda, está à volta de uma organização de um campeonato nacional. Os critérios do financiamento e o montante a serem disponibilizados ficou igualmente decidido neste encontro. O início das provas, segundo João Costa Alegre, será definido pelas federações. Taça Francisco Cível, aquele que foi membro da organização, vai passar a constar no calendário das atividades do Comitê e da Federação Santomense de Futebol. Essa taça não é uma taça fixa, é uma taça que, como se faz por vezes ao nível do campeonato do mundo, portanto, é uma taça que quem ganhar fica com ela.
Portanto, quer dizer que vai obrigar as pessoas a praticarem, porque a taça não pertence a ninguém. Que mesmo que não esteja João Costa Alegre, portanto, a testa do Comitê Olímpico São Tomé e Príncipe, este campeonato deve continuar numa perspectiva do relançamento do próprio futebol nacional e ser uma marca do Comitê Olímpico. Portanto, este é o campeonato do Comitê Olímpico que vai organizar em colaboração com a Federação São Tomé de Futebol. No encontro de várias horas foi desenhada a estratégia para as Olimpíadas Rio 2016. São Tomé e Príncipe quer uma participação à altura, por isso decidiu participar nas despesas de deslocação da seleção de Taekwondo em Open de Espanha. Já o Campeonato do Mundo ainda está interrogado. For boa dos 3 atletas, não estamos a dizer ganhar medalha. Se conseguirem pelo menos... É uma forma de pressionar. Sim. Se conseguirem pelo menos chegarem às meias finais, os 3 atletas terão bilhetes de passagem para o Mundial. Mas caso isso não aconteça, perderem logo no primeiro combate, não vale a pena nós gastarmos dinheiro e enviá-los para o Mundial, porque vão perder também no Mundial no primeiro combate. Só, em princípio, vamos financiar ao atleta que é detentor da medalha de ouro no Jogo da Lusofonia, mais um treinador para, efetivamente, que São Tomé e Príncipe esteja presente no Campeonato do Mundo. Terceiros Jogos da Colap terão lugar na Índia. A delegação será restrita. Faltam sensivelmente 7 meses para a competição. No mesmo dia que foram tomadas essas medidas, Guilherme Neto, presidente da Federação São Tomense de Basquetebol, foi designado chefe de missão para os Jogos Olímpicos Africanos em Botsuana e da Juventude na China Popular, eventos que terão lugar em 2014. Hoje é domingo, dia para rever os principais acontecimentos que marcaram a semana no espaço Retrospectiva, com a assinatura de José Bolsas e edição de Carlos Viegas. O Banco Central decretou intervenção no Iron Bank. Através de um comunicado, o Banco Central justificou a medida com a deterioração dos indicadores económicos e financeiros deste banco comercial. A crise energética que assola o país poderá ser superada dentro de 15 dias, assegurou o Ministro das Obras Públicas, Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente, depois de resolver um diferendo financeiro que fez o grupo Reenergie retirar a central de Boboforro da rede de produção energética no último fim de semana. A petrolífera angolana Sinoangol, subsidiária da Sinopec da China, manifestou interesse na exploração do Bloco 2 da Zona Económica Exclusiva de São Tomé e Príncipe. A informação é avançada pela Agência Nacional do Petróleo através de um comunicado. José Bandeira é o novo presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal Constitucional. Bandeira foi eleito com 3 votos a favor contra 2 do seu adversário mais próximo, o juiz conselheiro Manuel da Silva Cravide. Uma justiça que seja para todos, de todos e com todos. O primeiro-ministro foi convidado a visitar Cuba. O convite é das autoridades da Havana e foi transmitido ao chefe do governo pela embaixadora cubana para São Tomé e Príncipe, com residência em Luanda. Planteou o interesse de manter as boas relações que nós temos. Gisela Rivera foi também recebida pelo Presidente da República, Manuel Pinto da Costa. No encontro, o reforço da cooperação bilateral entre São Tomé e Príncipe e Cuba esteve em destaque. A avaria no centro emissor de São José está a condicionar o normal funcionamento da televisão são-tomense. Os técnicos garantem que necessário se torna uma intervenção completa, porque os aparelhos são antigos e podem parar definitivamente. A solução ideal agora é comprar um emissor novo. O presidente da Assembleia Nacional está na região autónoma de Príncipe. Alcino Pinto presidiu uma sessão plenária organizada pela Assembleia Regional e participa amanhã nos festejos do 18º aniversário da autonomia da ilha. Expressar a minha total disponibilidade para consigo trabalharmos juntos.
O peso da dívida externa é um obstáculo ao desenvolvimento nacional. A constatação é da governadora do Banco Central durante o programa Cartas na Mesa. Maria do Carmo Silveira reconhece que restam poucas alternativas ao país, mas defende que é necessário encontrar novas estratégias de endividamento de São Tomé e Príncipe. Os recursos provenientes da dívida externa têm que ser utilizados para potenciar o crescimento, para o setor produtivo que possa gerar rendimentos futuros para permitir que nós paguemos essa dívida. Empresas brasileiras poderão vir a instalar-se em São Tomé e Príncipe. O otimismo é do Ministro do Comércio, Indústria e Turismo, Demóstenes Pires dos Santos, que participou no 7º Encontro de Negócios da Língua Portuguesa, que decorreu no Brasil. Desenvolvimento de atividades econômicas que gerem depois rendimento. Das 5.000 mulheres que aderiram ao rastreio do cancro no colo do útero, cerca de 90 apresentavam lesões graves no colo e já foram tratadas. O projeto Saúde para Todos e Especialidades, que promoveu este primeiro rastreio no país, decidiu retomar esta semana a iniciativa com a vinda dos especialistas em ginecologia. 2 dos 5 projetos turísticos do grupo HBD da Ilha do Príncipe estão concluídos e devem ser implementados a partir do próximo ano. Trata-se das construções hoteleiras nas praias Macaco e Sundi. Um projeto arquitetónico para mudar o rosto da cidade de São Tomé está a ser preparado por um grupo de estudantes da Faculdade de Arquitetura de Lisboa, estudantes que estiveram de visita ao país durante 15 dias. Técnicos de diversos setores da administração pública participaram num ateliê de restituição da Estratégia Nacional de Redução da Pobreza. O ateliê serviu para recolher subsídios para melhorar o documento, que posteriormente será submetido ao Governo. Uma investigadora da Faculdade de Medicina de Lisboa está a desenvolver no país um estudo sobre consumos nocivos com o apoio da Santa Casa da Misericórdia. O inquérito para o efeito será realizado já no mês de maio. O objetivo é conhecer a gravidade do problema e alertar a população para mudança de comportamento. A falta de água na localidade de Oque del Rei tem dias contados. As obras que vão levar a água à localidade foram lançadas este sábado. Uma ação que surge no âmbito do projeto Programa de Reforço de Atores Descentralizados, que envolve a Câmara Distrital de Água Grande, o município português de Loures e a Câmara de Maio de Cabo Verde. A cidade da Trindade volta a ter uma agência de correios. A sua reabertura visa descentralizar as atividades do setor e facilitar a vida dos utentes nos mais diversos serviços. Terminou este domingo a Semana Africana de Vacinação, uma iniciativa da Organização Mundial da Saúde abraçada pelos países membros com o objetivo de promover a vacinação em massa de crianças. Está em Espanha a Seleção Nacional de Taekwondo para participar no Open da modalidade em Barcelona. É o primeiro teste para Eloy Pereira, Lionel Lombá e Alex Seita, que estarão presentes no Campeonato do Mundo no México e no terceiro Jogos da Lusofonia da Índia. Para o nosso comentário da semana, temos nos estúdios Olívio Dioco. Uma vez mais, boa noite. Boa noite, João. A eleição novo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Tribunal Constitucional, é uma notícia também que marcou a semana, do seu ponto de vista. Sim, boa noite, Carlos, telespectadores. É verdade, João, que depois de várias peripécias, finalmente nós temos a eleição, tivemos a eleição do novo Presidente do Supremo Tribunal. João, no que diz respeito a esta eleição, eu gostaria de fazer só um acréscimo, porque o cessante Presidente do Supremo Tribunal, no âmbito da abertura do novo ano judicial, tinha em carteira um dos aspectos que havia mencionado no seu discurso, era que este ano começava a inspeção aos magistrados do Supremo Tribunal. Portanto, eu espero que este novo presidente cumpra na íntegra este desiderato que é muito esperado pelo povo santomense. Portanto, isto é realmente uma das notícias. Ainda neste âmbito é preciso dizer que a reforma da justiça, que tanto se aclama, eu tenho conhecimentos que
há um grupo de santomenses, de pessoas a trabalhar para a reforma, já entregou o documento à Ministra da Justiça. É preciso que a Ministra realmente envie esforços para pôr em ação a questão da reforma da Justiça. Para o seu ponto de vista, em termos, qual é o cenário político atualmente, do seu ponto de vista? Bom, o cenário político agora é preciso referir alguns aspectos que foram, algumas ações que aconteceram ao longo dessas 2 semanas. A primeira delas prende-se com o regresso do ADI à Assembleia. Os deputados da ADI voltaram à Assembleia. É preciso dizer que isto é muito bom para Santo Tomé e Príncipe, porque os deputados da ADI têm um mandato, foram eleitos pelo povo, e é com muito agrado que vejo o regresso desses deputados, porque vai contribuir para aquilo que é o contraditório que nós precisamos na nossa Assembleia. Por outro lado, ainda falando naquilo que é o panorama político, nós temos a entrevista do Sr. Primeiro-Ministro, né? Na carta na mesa. Quanto a este processo, João, eu queria dizer 2 coisas. A primeira era dividir esta entrevista em a entrevista sim, outra o desempenho do seu Primeiro-Ministro ao longo da entrevista. Bom, no que diz respeito à entrevista, temos o regresso da São Lima, e nós não podemos fazer memória curta para nos lembrarmos que o ADI havia impedido a São Lima de nos brindar com este tipo de entrevista que nós vimos. E o engraçado é que muitos dirigentes do ADI vieram ter comigo dizendo se eu vi a entrevista. Eu disse que sim. E, portanto, é só para aproveitar, né, para falar aqui de viva voz aos militantes, simpatizantes do ADI e mesmo dirigentes do ADI, para que, se o ADI voltar ao poder um dia, permitir que a São Deus Lima continue a fazer o seu trabalho, porque, como nós todos reconhecemos, sem tratar de mérito aos outros jornalistas, São Lima, no que diz respeito à entrevista, é do melhor que nós temos no país. Era um aspecto que eu queria aproveitar. Então, muito obrigado por reconhecer a figura da nossa classe. Não é? É verdade, é verdade. João, a outra questão, que era a segunda parte da análise daquilo que foi o desempenho do Primeiro-Ministro, eu dividi-la em 2 partes. Uma que é aspecto negativo e outro aspecto positivo. Para o aspecto positivo, João, é preciso dizer que o Sr. Primeiro-Ministro demonstrou muita coragem para alguém que está a dirigir um governo que 100 dias e vir para a comunicação social, uma entrevista com a São Deus Lima, é preciso muita coragem. Por outro lado, o Sr. Primeiro-Ministro demonstrou que é uma pessoa que é honesta, que está transparente, que está abnegado a fazer tudo que está ao seu encalço para realmente levar Santo Tomé e Príncipe ao aeroporto. Mas também houve aspectos negativos. Houve 2 aspectos negativos que eu não poderia deixar de frisar. O primeiro deles é que o Sr. Primeiro-Ministro não conseguiu demonstrar aos santomenses como é que vai mobilizar recursos para financiar o seu programa de governo. E, por outro lado, o Sr. Primeiro-Ministro não nos conseguiu mostrar ações concretas que ele vai levar a cabo para atingir aquilo que está no seu programa de governo. Mas essa entrevista do seu Primeiro-Ministro, João, tem alguns aspectos que é preciso continuar a falar. Um deles tem a ver com o facto do seu Primeiro-Ministro, quando foi entrevistado sobre o Ministro da Juventude, o seu Primeiro-Ministro ter dito, e bem, né, que os ministros são responsáveis pelas ações dos seus ministérios, mas eu queria dizer um aspecto quanto a isso, que para mim é importante, é que os ministros são responsáveis pela sua direção, mas toda a responsabilidade deste governo recai sobre o Primeiro-Ministro. Eu queria aproveitar para dizer o seguinte ao senhor Primeiro-Ministro, é que no dia 28 de março, João, é uma data que ficou marcada na minha cabeça, dia 28 de março, o vice-presidente do PCD, senhor Delfim Neves, e o vice-presidente do MLSTP, José Viegas, deram uma entrevista em que diziam que tinham o seu primeiro-ministro contava com todo o apoio do PCD e todo o apoio do MLSTP. E, portanto, o seu primeiro-ministro tem todo o apoio e diziam mais que não havia divergência, diziam que não havia pressão. Portanto, isto para dizer que o seu primeiro-ministro deve
tomar todas as ações. E caso haja ministros que não estejam a cumprir aquilo que é o programa do seu primeiro-ministro, esse ministro é afastado. Porque se o governo os partidos que suportam o governo dizem que o seu primeiro-ministro gosta de todo apoio, portanto, se houver um ministro que não está a cumprir aquilo que está programado pelo seu primeiro-ministro, esse ministro é afastado. A remodelação do governo acontece em toda a parte do mundo. Portanto, passou o primeiro-ministro a utilizar este facto. Há outro aspecto que é importante dizer, ainda na esteira daquilo que não é da entrevista, mas daquilo que para mim seria uma marca para o governo do Dr. Gabriel Costa, tem a ver com as mordomias que existem nas instituições do Estado. Ó João, temos muitas mordomias na instituição do Estado. E são mordomias que não podemos aceitar num Estado depauperado. Se temos um Estado depauperado, um Estado que precisa de 90% do valor externo para financiamento do seu programa de Estado. E eu estou a falar de mordomia no Banco Central, mordomia na INASA, no INAPOR. Essas das administrações todas têm muitas mordomias que não abonam a favor do nosso Estado. E para não dizer que estou a dizer coisas sem sentido, repara, João, há bem pouco tempo nós soubemos de uma situação na INASA em que uma alta funcionária da INASA, das finanças, reclamou 20 milhões de obras de medicamento portanto, de 2012. Portanto, ela apresenta esta reclamação e a INASA tem que reembolsá-la 20 milhões de obras do ano de 2012. O mais caricato disso tudo, João, é que um funcionário que apontou este facto foi limitido um processo disciplinar. E então, a pergunta é, se ele foi limitido de processo disciplinar, e depois a INASA vem explicar. A explicação da INASA, que eu li no Telanon, é que tratava-se de um processo normalíssimo. Portanto, a senhora deve reclamar os seus 20 milhões de obras. Portanto, é para ver a mordomia. Está a defender a contenção das despesas públicas. Exatamente. Uma outra questão também que nós passamos foi a questão de ciclo de conferências que terminou na região do Príncipe. É verdade. É uma questão também que dominou. Exatamente. Organizou uma grande conferência. Exatamente. Sim, João. Esta é uma questão que dominou. É uma questão muito importante. É muito importante porque a região autónoma de Príncipe, liderada pelo engenheiro Tosé Cassanda, tem demonstrado que é possível fazer-se alguma coisa tendo em conta os interesses reais da população. É preciso dizer que no Príncipe, eles criaram aquilo que é o MPP, União Movimento para a Mudança e Progresso do Príncipe. Portanto, naquela união convergiram todos os partidos políticos, com exceção do MLSTP. Mas mesmo aqueles que são do MLSTP, que não fazem parte da união, vêm para o Parlamento de São Tomé, se dizem, defendem todos os interesses do Príncipe. E mais, eles criaram esta conferência onde chamaram individualidades como, veja, o Dr. Rafael Branco, Flint Costa Alegre, Dr. Alda Bandeira, o Dr. Rafael Branco, o Dr. do ADI, como é que ele se chama? Agostinho Fernandes, para demonstrar que são atores para congregar uma ideia comum naquela conferência que é para desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Portanto, eu creio que está apontado um horizonte, é preciso que se pegue nessas conferências e que se trabalhe. Porque eu estou convencido que aquilo que está a acontecer no Príncipe, o Príncipe está a conseguir convergir, que está a conseguir avançar, porque tem todo uma visão para o Príncipe. Falta uma visão para São Tomé e Príncipe. E é isso que tem que se construir. Então, são essas notícias que nós vamos ter esse comentário. Sim. Portanto, João, eu queria só terminar dizendo que estou a ler um livro, já há algum tempo, esta parte, que é um livro do Francis Fukuyama, que fala da administração central do Estado. Este senhor é um americano que fala da administração, a construção do Estado, onde ele fala da administração central do Estado. E ele explica, ele fala destas mordomias que estou a falar agora, e ele diz que países como o nosso não é pobre só por falta de recursos econômicos. Também a nossa administração central é pobre, ela é viciada. E são esses vícios, são esses problemas que nós temos que primeiro sanar na nossa administração para irmos a bem porto. Então, muito obrigado, Olívio Diogo, o nosso comentador da semana.